dentro do Legislativo, você vai entender como funcionam as frentes parlamentares e as comissões permanentes da nossa Casa Legislativa. Quando uma frente parlamentar é criada por uma deputada ou por um deputado, nesse momento, a Assembleia Legislativa fica mais próxima de você. E é por meio dessas frentes que a população pode auxiliar no desenvolvimento das políticas públicas. Depois disso, os resultados se refletem diretamente em vários setores da sociedade sul-mato-grossense. A comunidade se torna mais atuante e participativa em diversos temas. A cada reunião, os grupos de trabalho discutem e analisam as necessidades e os avanços da Casa de Leis. Além das frentes, existem as comissões permanentes, que têm a atribuição de examinar essas propostas, quase sempre projetos de lei, que são encaminhados pelo governador, pelos próprios deputados e pela iniciativa popular. Em toda a legislatura, a composição desses órgãos é renovada, o que torna as ações ainda mais democráticas. Os deputados investigam, pesquisam, estudam e ouvem os representantes de cada setor sobre as pautas apresentadas. O objetivo é buscar a melhor redação final para as leis que serão votadas nesse plenário. E aqui na Assembleia de Mato Grosso do Sul, cada comissão é formada por 3 ou mais deputados, que ocupam a função de presidente, vice-presidente e membro relator. Como funciona cada etapa? De que forma as frentes e as comissões afetam diretamente a vida do sul-mato-grossense? Quais temas estão em debate na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul? Essas e outras perguntas nós vamos responder agora no Por Dentro do Legislativo. Olá, começo Por Dentro do Legislativo. Eu, Janaína Garcia, estarei conduzindo esse programa que vai tratar das ações das frentes parlamentares e também das comissões permanentes, as quais os nossos deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul integram. Bom, para conduzir esse programa vai estar comigo o meu colega jornalista Paulo Radamés. É isso aí, Janaína. E quem acompanha a produção de conteúdo da Assembleia Legislativa já deve saber, né? As frentes parlamentares são portas que a Casa de Leis abre para a sociedade contribuir na elaboração das políticas públicas, e as comissões permanentes fazem um importante papel de bastidores no aprimoramento da redação dessas leis que vão ser publicadas na Assembleia Legislativa. É isso aí, Paulo. Olha, então, para começar esse programa aqui conosco... Para recomeçar, né? Exatamente. O Por Dentro do Legislativo, ele já existia na nossa programação. Exatamente, né? Retornando ao programa, aqui o nosso convidado, o deputado Renato Câmara, né? Ele que aí faz parte de 5 frentes parlamentares que está à frente, 5 frentes ativas, né, deputado? Sim. Primeiro é uma alegria poder participar aqui com vocês e dessa nova estrutura, desse novo modelo, né, um modelo mais próximo das pessoas, poder falar um pouco do nosso trabalho, apresentar caminhos, discussões, ideias e poder, dessa forma, atualizar todos aqueles que nos assistem do nosso trabalho no Legislativo. Hoje, especificamente, a gente não vai falar de todas as frentes que o deputado vem trabalhando. Hoje nós vamos falar da frente, vamos se dizer, Paulo, do café da manhã de todo brasileiro, que é a Frente Parlamentar do Leite, né, que é uma frente muito importante. Com certeza. A Frente Parlamentar do Leite, ela discute esse setor, né, essa atividade, que é uma das cadeias produtivas do nosso estado, que merece uma atenção mais especial e com mais cuidado, porque nós temos acompanhado ao longo do tempo que tem diminuído a produção de leite, enquanto outros setores como soja, milho, grãos, eucaliptos, etc., têm aumentado a produção. A produção de leite tem acontecido o contrário, tem diminuído e nos últimos 10 anos diminuiu mais de 40%. Então, diante desses números, nós temos discutido o porquê, discutido caminhos para poder valorizar o produtor, valorizar esse produto para que ele possa voltar ou, melhor,
se fortalecer ainda mais no nosso estado. E o outro convidado da edição de hoje, né, Janaína, é o Paulo Fernando, que está falando pelo Sindicato da Indústria Laticínia, é isso? Isso, o Silemes, o Sindicato das Silemes. Indústrias e Laticínios do Estado do Mato Grosso do Sul. É um prazer estar com vocês aqui. Obrigado, Paulo e Janaína, pelo convite e ao deputado Renato também por estar proporcionando estar aqui. E, Paulo, o que o sindicato tem feito aí junto à frente, né, nesses últimos anos? Principalmente aí pós-pandemia. Nós estamos aí junto com o deputado Renato na frente, né, buscando, como ele disse, o leite tem diminuído a sua produção, né? Então a gente está procurando, buscando meios de fazer com que o nosso estado recupere um patamar que ele já teve há anos atrás, de ser um ator principal aí na produção de leite do Brasil, né? Então a nossa luta é para que a gente possa ter leite na propriedade rural e nas indústrias para todo mundo fazer essa cadeia seguir adiante aqui no estado. Deputado, da onde veio esse interesse pelo leite, por esse setor? O senhor é engenheiro agrônomo. Explica aí para a gente, fala um pouco dessa trajetória. Primeiro que eu sou de uma região que produz muito leite. O Vale do Ivinhema é das regiões que mais produz leite no estado, juntamente com Glória de Dourados, que é próximo ali, mas já está na região da Grande Dourados. E tenho militado nessa área desde a época que fui prefeito de Ivinhema e tive contato com a agricultura familiar e busquei várias alternativas para fortalecer os agricultores familiares. Na Assembleia Legislativa, por ter essa formação, né, de técnico agrícola e depois engenharia agronômica, eu tenho militado em alguns setores do agro e vi que o leite merecia uma atenção especial da Assembleia Legislativa. E conversando com a Silemes, e aqui o Paulo tem feito um grande trabalho, né, como presidente, e também discutido com produtores locais, né, do Vale do Ivinhema, da Grande Dourados, buscando o apoio da Assembleia Legislativa, eu falei, nós precisamos fortalecer essa discussão. Então, criar uma frente parlamentar, onde tem vários deputados integrando, porque essa é uma situação transversal, ou seja, ela não é só de uma região, ela passa por outras regiões e outros setores também. Quer dizer, o estado inteiro produz leite, né, deputado? Com certeza. O leite é o pão de cada dia. Porque Toda região, toda cidadezinha precisa de alguém fornecendo leite ali para a região. E é uma renda diária. Então, o produtor de leite, todo dia você tem que tirar leite. Então, todo dia você tem uma renda. Então, por mais que o produtor de leite ele tenha outros complementos, outras atividades, mas o leite é o ganha-pão diário, né? E, diante de tantas situações e tantos problemas que precisam ser discutidos, nós, então, criamos essa frente parlamentar com a presença de produtores, de sindicatos, do governo do Estado, para aprofundar, né, o debate na Assembleia Legislativa. Esses problemas que o senhor mencionou aqui seriam quais, deputado? Custos, a questão também da falta de uma tecnologia para que essa produção seja mais fortalecida? Esses problemas são de várias ordens, né? Ordens, por exemplo, você tem a questão da fronteira seca do Brasil. Nós temos do Estado, nós temos divisa com o Paraguai, divisa com a Bolívia. Esses países acabam vindo produtos como mussarela, por exemplo, que há pouco tempo foi apreendido um grande carregamento em Ponta Porã de mussarela sem origem, né? Que acaba entrando no nosso estado de uma forma ilícita, prejudicando o comércio. Também nós somos vizinhos, né, de estados produtores, né? Paraná, Santa Catarina, São Paulo. Santa Catarina, a gente estava conversando antes de gravar aqui, deputado, tem sido o destaque mais recente no Brasil e na produção de leite, né, Paulo? Exatamente. A Santa Catarina tem
produtores muito tecnificados, né, que investiram tempo, conhecimento, buscaram tecnologia e têm produzido um leite, né, de boa qualidade e bom volume, né, tem se destacado muito bem na produção nacional. Então existe essa competitividade entre Mato Grosso do Sul e os seus estados vizinhos? Porque entra o produto deles, né? E muitas vezes alguns produtos entram sem ter a cobrança de ICMS. Então, a fiscalização para a entrada do produto é um ponto que nós temos discutido também na frente parlamentar. E aí você vai por outros itens, tecnologia, né, a questão do preparo do produtor rural. Um dos grandes produtores são assentamentos e precisa ter, então, assistência técnica a esses assentamentos para poder ter programas que possam incentivar a produção de uma forma mais sustentável, com custo de produção menor e aumentar, então, a produção de leite. Paulo, a indústria concorda com essa análise feita pelo deputado? Esses são os principais desafios? A gente pode colocar alguma outra questão mais sensível para a classe dos produtores? A gente, como o deputado disse, né, a gente tem a competição dos produtos de fora e quando a gente fala, poxa, mas por que a gente não tem o preço do produto igual ao que vem de fora? A gente tem toda uma questão de logística que nosso estado que ainda precisa de muitas melhorias, né? Como o deputado falou, o leite perdeu espaço para algumas culturas, como soja, eucalipto, cana, e aí eu brinco, eu falo assim, o leite está sendo empurrado para os buracos, né? As áreas onde o relevo não colabora para outros tipos de cultura é onde tem ficado o leite. É a alternativa que tem restado para esses produtores. E muitas vezes a logística dessa captação, o volume é pequeno, o caminhão anda vazio, então ele também prejudica o nosso estado nessa questão com relação à competitividade com os outros estados. E a carga tributária, que é uma discussão que a gente tem dentro da frente, né, deputado, e a gente tem levado esse assunto direto aí para nossas mesas de discussão. E até apresentamos, né, Paulo, ao governador Eduardo Riedel, né, essas situações, falando da carga tributária, apresentamos uma carta a ele, reivindicando, buscando até isenção de impostos para essa atividade, pelo menos por um período de tempo, para os produtores poderem se capitalizar e investir mais. E como que está a esperança da resposta do governo? Isso aí tem um prognóstico favorável? Nós estamos aguardando um diagnóstico mais profundo do Estado. Diante das nossas reivindicações, o Estado está discutindo uma proposta que é um programa de incentivo ao setor leiteiro. Olha que interessante. E o que nós pedimos ao governo do Estado, e já tivemos reunião, né, Paulo, para saber o que o Estado, o que o governo está pensando em relação à produção, porque muitas vezes tem alguns incentivos ou alguns caminhos que poderiam ser melhores, né? Discutindo com os atores envolvidos, com a indústria e com os produtores. Então, nós pedimos para ter acesso a essas informações, a esse debate, e nós fomos já convidados a participar desse debate, já participamos de uma das reuniões, onde nós apresentamos vários pontos que estão sendo analisados pelo governo do Estado para poder lançar um programa de incentivo, de estímulo à produção leiteira. E quando o senhor fala em esse setor do leite, essa cadeia, envolve produtor, indústria e também o consumidor, né? Que ali ele queira ou não, quando ele vai ao mercado, ele procura o leite, os produtos derivados, e a gente vê que esses números, esses custos... Ele sente no bolso, né? Exatamente, estão mais elevados. Tributária. Uma questão, o consumidor, ele quer preço, né? Você vai comprar uma mussarela, como que você compra uma mussarela no mercado?
normalmente você vê o preço. Porque ele é um produto muito similar, muito parecido um com o outro. E porque um é bem mais barato que o outro, né? Sendo que o leite é o mesmo, né? Muitas vezes tem alguns produtos que estão usando mecanismos que não são republicanos, vamos dizer. Se você traz um queijo lá do Paraguai, uma mussarela, ela é barata, mas ela não tem uma fiscalização adequada, ela não teve a cobrança de impostos. Então, as pessoas às vezes compram um produto mais barato, mas se ele tiver muito mais barato, nós temos que desconfiar. Quando a esmola é grande, né? E poder trazer prejuízo à saúde das pessoas. Eu também estou porque lembrando não tem agora, essa fiscalização. deputado, teve uma questão no ano passado, recente, sobre a questão dos ingredientes que vão no queijo, né? Você participou dessa discussão? Tem muitas Participamos. indústrias colocando amido, outros produtos para burlar essa questão que você falou aí, nada republicana. Eu lembrei disso. Tem a questão dos lácteos, que eu acho que eu descobri depois que a gente começou a participar mais efetivamente, porque às vezes você vai comprar iogurte e vem lá bebida láctea, mas a bebida láctea às vezes não é iogurte. Como que é isso, Paulo? Acho que o Paulo sabe mais. Ele pode falar melhor. Então, na verdade, assim, a legislação brasileira não permite enganar o consumidor. A gente não tem enganos ao consumidor. A bebida láctea ela é um subproduto, ela é produzida a partir do soro do leite, que é um resíduo da produção de queijos. Então, é um alimento rico. Para quem toma whey protein, né, que faz as atividades físicas aí, o whey é um soro em pó, na verdade. É um soro em pó. Ele vem do soro do leite. E a bebida láctea, da mesma forma, é o soro líquido com os seus ingredientes ali para dar sabor, toda a textura, para poder ficar parecido com o iogurte. Da mesma forma, a gente também tem queijos que têm outros ingredientes dentro. Então, o que não pode é ter um produto que não está escrito no rótulo o que existe nele. Então, a gente tem essa... Mas isso continua sendo queijo, Paulo? Em alguns casos, sim. Depende... Na legislação tem limites, né? Até quanto de base láctea esse produto tem para poder receber a nomenclatura queijo. Porque se ele não estiver atendendo a legislação, ele vai ser chamado de cobertura cremosa, sabor mussarela, ou ele vai ser cobertura para pizza sabor requeijão. Tem uma marca conhecida, né, de requeijão, que todo mundo fala das pizzas aí, né, de frango com alguma coisa, mas a gente, para poder ter esse produto na pizza, ele tem que ser realmente... Então, ele tem que ser aquele produto. O erro está em quem coloca o produto no cardápio lá e não fala que não é o produto, escreve lá, põe um lanche, por exemplo, do McDonald's, que ele fala que tem o Big Mac, né, que tem as duas carnes e os dois queijos lá, mas aquele queijo do McDonald's é um queijo processado. Tecnicamente, a gente não pode chamar aquele queijo do McDonald's ele não é queijo. Ele não poderia. E isso foi a legislação que foi proposta ano passado, ano retrasado, não sei, na Assembleia. Até foi aprovada tudo que era para evitar esses enganos do consumidor na ponta, lá no food service, lá no restaurante, lá na pizzaria. Esse que é porque para a indústria a gente não consegue fazer nada fora da legislação. A gente é fiscalizado todo mês. Uma vez por mês a fiscalização está lá, os produtos têm que ser registrados. Então a gente tem, por isso que o deputado fala, às vezes um produto que vem de fora, você não tem certeza do que tem dentro dele. Ele não passou por uma fiscalização dentro do território nacional, no Ministério da Agricultura ou a Iagro aqui no nosso estado. Você vai consumir sem conhecimento. Exato. Um exemplo disso é o queijo ralado. Você vai comprar queijo ralado, ele tem lá de R$3 a R$7, mesmo pacotinho de queijo ralado. Para colocar no macarrão. Colocar no macarrão. E ele vem escrito queijo tipo parmesão. Mas como tipo parmesão? Ou ele é parmesão ou ele é um outro queijo. É tipo parmesão porque ele não é o parmesão e ele põe uma quantidade de parmesão. Né? E aí ele é um tipo parmesão, que não é parmesão. É uma forma
de burlar o seu entendimento. Você quer comer um queijo parmesão ralado. Aí você vai lá comprar e tem um tipo parmesão que é menos da metade do preço. Você fala, pô, se é tipo parmesão, é a mesma coisa, vou comprar esse. Mas se ele não tivesse o parmesão, se ele fosse só queijo ralado, você fala, não, eu vou pagar mais caro no parmesão. Então, usa de uma técnica de burlar, como o Paulo disse, o seu entendimento do que é uma coisa e do que é outra. E aí a gente começa a discutir essa questão da legislação, para que você não compre gato por lebre. Então, nós temos que estar atento para esse tipo de discussão e propor legislações para proteger o consumidor. Esse seria o caminho mais rápido para o setor avançar aí com relação a tantos problemas que a categoria enfrenta? Esse é um dos, né? Então, nós não podemos falar, bom, resolvido, só isso. Nós vamos conseguir produzir mais leite? Né? Não vamos. Mas esse é um dos pontos, né? Então, o que nós temos? Fazendo assim uma discussão mais ampla. A questão das fronteiras, tanto no Brasil com outros estados, como com outros países. A questão sanitária, porque ainda existe muito consumo de leite que não passou por uma fiscalização, como o leite de canequinha e tal. É gostoso tomar? É gostoso, mas se você consegue começar a vender, ali pode ter Ainda tem lugares que se vende leite na canequinha? Vende leite em canequinha. Sim. Tem a questão da brucelose, né? Tem a questão de a mistura de água no leite. Então, você está comprando um produto achando que é caipira. Eu quero lembrar o meu tempo de criança, tomar um leite puro, tal. Não. Muitas vezes, a pessoa não quer passar pela fiscalização, que é exatamente para ter vantagem. Misturar água, não ter uma qualidade onde passa por uma rigorosa análise todo o leite, e isso custa. Então, o leite acaba ficando com um custo maior. A questão da assistência técnica, melhoria do gado. Então, você pega, nós temos aí 2, 3 litros de média, né, Paulo? Exato. Por animal. Uma cabra produz mais do que a média das nossas vacas. O que precisa fazer? Eu não sabia. Essa eu nem imaginava. Também não. Incentivar genética, que é assistência técnica, melhoramento do gado. Pastagem, aí você tem que entrar com calcário, com forrageira, enfim, até chegar ao ponto de poder dar um suplemento, uma ração, né? Agora, você vai dar ração para um gado que tem baixa genética e que produz pouco, ele não vai corresponder àquele custo que você está dando. Ele vai comer um produto nobre, caro, E não vai entregar um... e não vai produzir o leite, que é a resposta de uma genética boa, é isso. Você dá mais alimento, ela produz mais leite. Então, são todos esses pontos que nós temos que discutir. Nós tivemos lá em Brasília, quando a ministra Tereza ainda era ministra, né, discutindo o quê? Uma linha de crédito de financiamento do Banco do Brasil para os empresários poderem ofertar essa assistência técnica. Então, esse é um ponto importante. É uma questão juntar o produtor com a parte tecnológica, com a indústria, né? Esse diálogo é necessário, né, Paulo? Isso. A gente acompanha o dia a dia do produtor aí no campo. O produtor ele precisa não só da indústria ao seu lado, porque se ele produzir, alguém tem que comprar essa matéria-prima que ele está produzindo, que no caso somos nós, a indústria, mas eles também precisam cada vez mais se unir, né, em cooperativas, em associações, para poder buscar isso que o deputado falou, esse
quando está organizado, consegue se trazer, né, um recurso, consegue trazer um incentivo para aquele grupo de produtores, né? A Assembleia faz muito isso, né, deputado, de incentivar. Tem uma associação, ela vai lá estar precisando de um maquinário, de alguma coisa, consegue colocar lá, o pessoal organizado se dá muito melhor, né, deputado? Com certeza, pensar em grupo. E hoje nós temos várias associações de produtores. Foi conquistado, foi um ponto importante a questão dos resfriadores. Então, esse é um ponto que melhorou ao longo do tempo, que o produtor de leite não precisa entregar o leite todos os dias. Ele armazena em um resfriador de leite comunitário e o caminhão, por exemplo, passa cada 2, 3 dias... Comunitário significa que vários produtores vão deixar no mesmo resfriador. E um é o responsável. Então, ele fica lá, deixa o leite adequadamente resfriado, né? E que não perde a qualidade, e aí vai a empresa, o laticínio, e busca aquele leite em uma quantidade maior, para não ir todos os dias pegar pequenas quantidades. Então, como cada vez mais está diminuindo a produção de leite, o que o Paulo falou aqui, um caminhão tem que andar muito para ele poder captar, recolher esse leite. E o combustível é caro. E são estradas rurais, né? Às vezes, estradas que não estão numa conservação adequada, ou que choveu, etc. Então, tudo isso faz parte do custo do leite. O leite tem um custo maior. Um laticínio, por exemplo, ele tem um raio de atuação. Ele não pode andar 300 quilômetros para buscar 10 litros de leite. É inviável, não é? Vai perder o próprio leite quando chegar no destino. Então, ele tem que diminuir. Quanto mais ele diminui a distância, se ele pudesse pegar o leite em 1 quilômetro, em 2, não seria mais em conta? Ele não teria como pagar melhor o produtor? E outra, ele ir buscar 10 litros de leite é uma coisa, ele ir buscar 5.000 litros de leite é outra situação. Então, veja bem a complexidade da discussão, e o importante é que essa discussão precisa ser feita. Essa discussão precisa ser feita, né? E a frente parlamentar, Janaína e deputado e Paulo, é o melhor instrumento que a Assembleia Legislativa tem para isso. A gente está aprendendo hoje aqui, falou da complexidade, né? Começando a aprender sobre a importância da atuação das frentes parlamentares. É por isso, deputado e Paulo, que a gente trouxe esse programa de novo para a TV Assembleia, né? Num formato novo, o Por Dentro do Legislativo, da mesma forma que as frentes parlamentares servem para aproximar a sociedade da Assembleia Legislativa, a TV também tenta se aproximar do seu público por uma linguagem um pouco mais descomplicada, né? Exatamente, Paulo. Bem, a gente quer deixar aqui aberto para o Paulo. O bate-papo está muito bom, né? Mas a gente vai chamar... Eu estou ficando com vontade de comer queijo. A gente tinha que ter um copinho de leite aqui, né? Um iogurte, alguma coisa. Já para poder, né, já fazer, aí, mobilizar, né? Inclusive, que vai ter a semana do leite, né, deputado? Tá chegando. Então, a gente não pensou nisso, Paulo. A semana do leite vai ter o leite da manhã. Você falou café da manhã, e um slogan, né, dos produtores de leite em vez do café da manhã, é o leite da manhã. Né? E vai acontecer na Assembleia Legislativa, na sala da presidência, com os deputados, com produtores, com representantes de várias entidades, para ter o leite da manhã, para dar o start na semana estadual. Silemes vai estar lá na Assembleia. Vamos estar lá, nossos produtos dos nossos filiados estarão lá também, representados lá com os diversos produtos que a gente faz aqui no Estado. E quem quiser entrar em contato com o sindicato e saber um pouco mais do que a gente já conversou e apresentou aqui da atividade, da rotina da Silemes, pode fazer por meio de qual contato? Eu vou deixar o Instagram nosso. Sim. Acho que deixa aí que o nosso editor vai colocar embaixo do vídeo. Fica legal lá para o pessoal acessar, né? O nosso Instagram é o Silemes_sindicato_
_laticínios. E aí, Bacana. o pessoal entra lá, manda uma mensagem, a gente responde prontamente. A gente agradece a sua presença, Paulo, tá bom? Foi bem enriquecedor mesmo. A gente está debatendo esse assunto. E a gente volta daqui a pouco. Continue assistindo a TV Assembleia. No Por Dentro do Legislativo, você vai entender como funcionam as frentes parlamentares e as comissões permanentes da nossa Casa Legislativa. Quando uma frente parlamentar é criada por uma deputada ou por um deputado, nesse momento, a Assembleia Legislativa fica mais próxima de você. E é por meio dessas frentes que a população pode auxiliar no desenvolvimento das políticas públicas. Depois disso, os resultados se refletem diretamente em vários setores da sociedade sul-mato-grossense. A comunidade se torna mais atuante e participativa em diversos temas. A cada reunião, os grupos de trabalho discutem e analisam as necessidades e os avanços da Casa de Leis. Além das frentes, existem as comissões permanentes, que têm a atribuição de examinar essas propostas, quase sempre projetos de lei, que são encaminhados pelo governador, pelos próprios deputados e pela iniciativa popular. Em toda a legislatura, a composição desses órgãos é renovada, o que torna as ações ainda mais democráticas. Os deputados investigam, pesquisam, estudam e ouvem os representantes de cada setor sobre as pautas apresentadas. O objetivo é buscar a melhor redação final para as leis que serão votadas nesse plenário. E aqui na Assembleia de Mato Grosso do Sul, cada comissão é formada por 3 ou mais deputados, que ocupam a função de presidente, vice-presidente e membro relator. Como funciona cada etapa? De que forma as frentes e as comissões afetam diretamente a vida do sul-mato-grossense? Quais temas estão em debate na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul? Essas e outras perguntas nós vamos responder agora no Por Dentro do Legislativo. Retornando com Por Dentro do Legislativo, aqui conosco já Tiago Xavier, ele que é presidente do Núcleo Girolando. Girolando, o que é isso, Girolando? Explica pra gente. A gente é um pouco leigo no assunto, embora nós somos jornalistas, gosta do queijo, mas nós não somos não entende assim. tanto, Exato. Uhum. Então explica pra gente. Girolando, boa tarde ou boa noite, né? Não sei que horário que vai estar passando, mas olá para todo mundo. Girolando é uma raça leiteira. É uma raça de cruzamento de 2 raças, que é o Gir, que vem da Índia, que é o Zebu, né? O deputado aí, a gente estava conversando agora, e o holandês vem da Holanda. Aí você mistura a rusticidade e mistura o leite. A rusticidade do Gir leiteiro, que hoje está bem mais especializado aqui no Brasil, que é o Gir leiteiro, e você bota aí uma tolerância maior ao calor, a carrapato, outros parasitas, e o holandês entra com leite. O leite do Gir é um pouquinho mais gordo, e o holandês entra com volume. Aí você faz o meio sangue, para depois você fazer os outros graus de sangue, até chegar no 5/8, que é o sintético, uma raça sintética, como é o Brangus e outras raças aí chega no 5/8, que é denominada raça Girolando. Uma raça leiteira muito dócil, rústica e muito boa para o nosso estado aqui e para o Brasil inteiro, né? Então é a raça que está dominando atualmente aqui no Mato Grosso do Sul. Hoje, no Mato Grosso do Sul, temos bastante Girolando, que é quase toda a sua totalidade. E, assim, 80% do leite produzido no Brasil é de Girolando. Nós temos Jersey, temos holandês, tem o Sind, tem outras raças aí, mas 80% do leite do território nacional é Girolando. E aqui no estado também não é diferente, até porque é a raça dos trópicos, né? Que ela aguenta esse calor. E a gente tem bastante gado indo para o Pará, para o Amazonas aqui, saindo aqui do estado. E tem gado lá na região sul já, em Santa Catarina já está tendo Girolando, Paraná. Então, é uma raça muito rentável. Você é produtor de leite, né, Tiago? Já há quanto tempo? Comecei em 2016 para 2017, entreguei o primeiro leite, e aí fui apaixonando. E aí eu já gostava das orelhudas, que são as Gir, né? E aí já puxei para o Girolando também, já me puseram no núcleo lá. O núcleo é uma associação aqui estadual, é o Núcleo dos Criadores de Girolando de Mato Grosso do Sul. O que a gente é? A gente é um braço da Associação Nacional. Como tem a BCZ e outras associações de gado, tem a Girolando,
E aqui no estado a gente faz o fomento dessa raça. E aí eu comecei nesse 2017 aí, e aí já comecei a gostar de uma exposiçãozinha. Já começamos a ir para uma pista, começamos É isso que eu ia perguntar, Tiago. começamos a participar de leilão. Quais são as principais formas que o núcleo encontrou para difundir a raça? Exposição é a primeira. O principal é você fazer uma pista de julgamento durante a exposição, que ali você avalia toda a beleza do animal, o fenótipo dele, e aí você vê outras características dele também. Tem que ter produtividade, tem números juntos. Então, tem idade de parto, a vaca tem que estar prenha, você não vai levar uma vaca... A média de produção também, né? Acho que é o principal. Participa muito, deputado, dessas bastante feiras? Coisa. Tenho participado. Eu vi que você postou que estava na Expo Grande agora, né? Na Expo Grande, até entregando a premiação, Foi boa. né, com a convite do núcleo de Girolando. E isso é importante porque o produtor, ele, além de produzir, ele tem a satisfação de ter um bom produto que ele cria. Então, todo mundo quer evoluir, né? Então, uma pista como essa vai produtores que ainda não têm uma especialização de genética como aqueles que estão competindo. E é como o Tiago falou, ele começou a produzir, daqui a pouco ele falou, não, mas eu quero que o meu gado seja um gado de qualidade, e começa a investir nesse melhoramento genético. E aí você começa, não só o lucro que move um produtor de leite, move a paixão, move o amor pelos animais, querer ter um bom produto, querer ser reconhecido pela genética, e aí você cria um ambiente, né? Um ambiente que incentiva os produtores a investir mais. Uma cultura saudável, né? Uma Todo mundo cultura está falando a saudável. mesma língua, todo mundo está com o mesmo objetivo. E para quem tem vaca de leite é apaixonante, né? Porque aí o produtor está lá na sua propriedade tirando aquele leite todo dia, e quando ele chega numa pista e vê a vaca dele bonita, arrumada, toda brilhosa, puxando ela no cabresto bem devagarzinho para o juiz avaliar, é diferente. É o maior orgulho do produtor, né? E nisso você acaba agregando valor. Aí temos aqui no estado, criadores aqui, o estado, como vocês estavam discutindo antes, não é um grande produtor de leite, porém de genética ainda. Já foi maior, diminuiu um pouco, mas porém a genética nossa está indo para fora. Hoje em dia a gente não importa mais vaca de Minas Gerais, de Goiás, São Paulo, do que vinha antes. A gente está fazendo leilão aqui e mandando para fora. Vou citar alguns aqui, da genética aditiva, do Moura Leite, da Qualidade, do leilão da Real, vai ter um leilão do Girolando Fal, vai ter um leilão do Rancho Três Irmãos, ali de Rochedo. Então, a nossa genética está indo para fora, está indo para o Pará, está indo para o Mato Grosso, está indo para o Nordeste. Então, o estado se tornou uma potência de genética, como já era no Nelore e em outras raças, no leite está ficando muito forte nisso. Janaína, eu vou fazer uma pergunta aqui, que eu acho que também é uma dúvida sua e de muita gente que está ouvindo a gente. Por que o Girolando se destaca? Qual é a média de produção de uma vaca Girolando? Quantos litros ele vai dar por dia? E eu tenho vaca Girolando em casa que já deu 54, 53 quilos de leite. A gente fala em quilos, né, quando tem a pesagem. Mas depende do que ela come. Ela é muito rústica porque eu posso fazer um leite a capim, a pasto, então eu gasto menos, eu não preciso dar tanto concentrado para ela, ela vai produzir menos. Quando eu chego a comida nela, eu boto a boia no coxo, aí a produção aumenta. Então eu tenho em casa média de 22 quilos de leite por animal. Tem animal que já está no final da lactação, outros estão no começo, alguns de 40, 50 e outros lá de 5, 6, que já está no finalzinho. Então, por essa rusticidade, por essa adaptabilidade, rapaz, saiu a palavra na piscina, mas saiu. Aí ela é muito querida e muito procurada pelos produtores. Você vê como que ele falou que é uma coisa apaixonante, né, deputado? Ele chama de casa, né? Lá na minha casa eu tenho essa vaca. Você já pensou você falar uma coisa dessa no seu dia? Tem uma vaca lá em casa? Pois é. Tiago, a Girolando, como que ela vem se organizando para levar reivindicações, para estar assim, junto ali, levando... Essa briga do leite aí, né? Exatamente. Essa pauta do leite. A gente Como que foi essa relação com a frente parlamentar proposta pelo deputado? A gente tem uma cadeira... titular lá na frente parlamentar, né, deputado?
Então, toda vez que tem reunião, tem alguém do Girolando, se eu estiver viajando, alguém não puder ir, tem alguém do Girolando representando. E faz parte de outros setores, a Câmara Setorial do Leite, e aí em palestras, o que chamam a gente tenta ir brigando sempre pela raça, mas também, principalmente, pelo leite, porque se eu não tiver leite, não adianta ter a raça aqui. Então, a gente tem essa cadeira da frente parlamentar e ela é muito atuante. Esses dias teve reunião com o governador, a gente leva a reivindicação, a gente cutuca a indústria cutuca o produtor, cutuca o supermercado e vamos diminuir aqui, vamos colocar ali. A gente leva essa pauta para cima, porque se o governo não der uma olhadinha especial para o produtor de leite, fica complicado, né, deputado? Não é fácil, não. Com certeza. E o produtor do leite, o leite é uma grande alternativa aos assentamentos. Né? Nós que temos 30 mil produtores assentados em torno disso. Questão social também. É uma questão social. Exatamente, Tiago. O leite é uma questão social, porque ele viabiliza o pequeno produtor no campo. Porque se ele plantar mandioca, ele vai colher quando? Daqui 2 anos. Ele vai ficar 2 anos fazendo o quê? Ele tem que ter uma renda mensal. E que atividade que dá uma renda mensal? O leite, o leite, né, é uma dessas atividades essenciais. Então, estimular ações de genética, levar uma genética como esta, né, do Girolanda, que é rústica, produtiva, para melhorar o rebanho dos assentamentos. É uma alternativa. Interessante, né, Janaína? A gente falou sobre as questões tributárias, né, uma parte da economia, e o reflexo disso no lado social, né, o trabalho que traz um pouco de dignidade para quem está precisando, talvez ali num assentamento mais afastado, né? A gente, quando se propôs a falar sobre o leite aqui no podcast, a gente não imaginou que pudesse ser tão importante assim, né? Com certeza, Paulo. Você como produtor de leite, Tiago, você acha que falta um pouco ainda de estratégia por parte dos produtores? Você faz parte hoje do Girolando, que é um grande núcleo, mas a gente sabe que tem produtores que têm mais dificuldade, né? Nessa questão, o que você pode falar? A gente fez uma visita, citar um caso aqui, a gente foi no assentamento Itamaraty, na Fazenda Itamaraty, ali, antiga Fazenda Itamaraty. E fomos, eu, a Luana Emeline e o pessoal do Senar, para fazer uma visita aos produtores de leite da Itamaraty. E lá a gente viu que está sendo feito um trabalho muito bom, porque eles estão fazendo a lição de casa, estão fazendo comida, estão investindo na genética deles lá também. Então, muitos produtores têm investido. O que a gente tenta levar? Palestra, levar conhecimento, a gente passar o que a gente aprende, passar um pouquinho. A gente não sabe tudo, mas também tenta estimular para levar para eles fazerem a lição de casa. Como a gente fala, se o estado der estrada boa, a gente faz o resto da porteira para dentro. Hoje está bem melhor, está bem mais consciente o produtor de leite. Ele tem ciência, porque ele tem que fazer a comida dele, estocar para o inverno. Está mudando essa cultura. Está mudando essa cultura. Os assentados, principalmente esse da Itamaraty, eu fiquei muito feliz quando eu fui lá, porque eles são muito unidos. Assim, tem um pessoal bem bacana lá, bem arrumado, e eles têm essa cultura de fazer comida, para não chegar no inverno, passar apurado e ter que ficar comprando de terceiro, né? Então, a cadeia do leite aí, na parte dos produtores, vem melhorando grande. Estamos tentando ajudar e levar um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de genética. Né? Bacana, você pode falar que isso é um resultado do trabalho da frente, né, deputado? Isso aí, com certeza, foi plantado lá atrás pela frente. Ecoar essas informações, essas discussões, chegar até o conhecimento do produtor é um grande desafio. Por mais que a gente fale, às vezes nós temos seminários aqui, temos várias discussões, mas o que a gente percebe é que normalmente são as lideranças que já estão no setor e já estão mais avançadas que participam. E aquele produtor que precisa ter esse conhecimento, ele fica mais na dele, mais isolado, até por não ter acesso, muitas vezes, às redes sociais, não saber que está tendo essa discussão. E aí, nós quebrarmos essa barreira, conseguir chegar até eles, trazer as reivindicações dele
para a Assembleia Legislativa é um desafio que nós temos buscado realizar e tem dado resultado. É um desafio que tem sido superado, eu diria, né, Janaína? Tem sim, Paulo, realmente. Olha, aqui o debate foi bem enriquecedor com o deputado. Eu aprendi bastante. Eu também, o público também de casa. Aqui o Tiago Xavier, ele que é produtor de leite também, agradeceu bastante o programa Por Dentro do Legislativo. Bem como o Paulo, que está ali, né, falou com a gente no primeiro bloco. Exatamente. Bom, antes da gente encerrar esse programa, a gente quer saber as considerações finais. Deputado, tem alguma coisa que o senhor queira pontuar, que a gente talvez não tenha falado aqui? É importante, todos aqueles que nos ouvem, querem ter mais informações, acessar nossas redes sociais. Hoje é muito fácil, você falar com um deputado. Você encaminha uma mensagem no Facebook, no Instagram, e nós estaremos lá para atendê-lo e poder responder suas questões. E se quiser alguma informação, nós também temos nossos bancos de dados, poder responder, encaminhar e acolher reivindicações. Esse é um papel importante do deputado, que é levar a sua reivindicação, dar voz a ela e buscar soluções. Então, para mim, foi uma grande satisfação, porque falar de um assunto que nós militamos nos dá um sentimento de dever cumprido. Agradecer aqui o Tiago, agradecer o Paulo, que são parceiros na frente parlamentar, e a cada um de vocês que nos assistiram até agora. Então, um grande abraço a todos, agradecer aqui a equipe da Lemes, que sempre está levando informação para todo o nosso Mato Grosso do Sul. Grande abraço. Tiago, em nome dos produtores aí de leite, que mensagem que você deixaria aí para eles, para o público? Que castanha não dá leite. Vaca sim dá leite, cabra, outros animais, castanha não dá leite. Então consuma lácteos, consuma leite. Tem esse negócio de que eu sou alérgico, tudo tem o leite A2, tem que procurar, mas já tem, que tem uma digestãozinha melhor aí para as pessoas que têm algum problema. Então consuma leite, é um produto muito rico, muito saudável. É vida, né? Não tem é o ouro branco nosso. Não, e além de ser rico, é um dos mais importantes, né? Vamos colocar essencial, assim, é o alimento da vida, né? Vamos falar que leite é vida. Você nasceu, a primeira coisa que você bebeu foi leite. Com certeza. Então, só agradecer, deputado, a vocês aqui, a Assembleia, que está abrindo esse canal para a gente, e mandar um abraço para todo mundo. E teremos feira lá em Paranaíba, mês de final de junho, já tivemos Expo Grande, mas a gente vai ter bastante feira aí, o pessoal pode ir visitar e conhecer as vaquinhas lá, e já, para quem não conhece, acha que o leite é só da caixinha, mas tem na vaquinha lá, vai já ver como é que é. Tem leite para todos os gostos, né, Tiago? Então, a gente falou hoje aqui no Por Dentro do Legislativo com o deputado Renato Câmara, o deputado mais apropriado para voltar na reestreia do programa, ele que começou o Por Dentro do Legislativo. Isso aí. E a gente volta no próximo mês com mais algum deputado que integra e coordena alguma frente parlamentar ou uma comissão permanente na Casa de Leis, né, Janaína? É isso mesmo. E só fazendo um adendo aqui para você rever esse programa, acesse lá a página da Assembleia Legislativa e também você pode acompanhar pelas mídias sociais. TV Alemes, a TV da gente, de MS.